Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, todo mundo que nos ouve, que assiste também o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, nosso assunto é a posse do ministro Lewandowski, não exatamente a posse, mas o fato de terem comparecido ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer alguma coisa? Olha, eles foram certamente prestigiar um ex-colega, né? O ministro Ricardo Lewandowski ocupou uma cadeira na corte de 2006 até o ano passado, então uma longa passagem pelo Supremo, e a gente sabe o quanto eles são ali unidos, tem um grande espírito de corpo ali na corte. Mas isso também denota e dá margem, pelo menos, para que todo mundo que aponta uma aproximação grande política do governo Lula neste mandato com o Supremo Tribunal Federal ficar ali de olho. Você veja que quase todos os atuais ministros compareceram. As exceções foram apenas o ministro Fachin e o ministro André Mendonça. Até o Cássio Nunes Marques, que foi designado pelo Bolsonaro, esteve lá, e a gente tem ouvido relatos aí de fontes e visto alguns gestos de aproximação também deste ministro com a atual gestão. Isso decorre de alguns fatos, né? Teve uma relação muito conflituosa do Supremo com o governo Bolsonaro e aí, claramente, depois de algo que gerou tantas ações lá, que os ministros tiveram de tomar muitas decisões durante a pandemia, ou relacionadas ao meio ambiente, ou relacionadas à própria eleição, à divulgação de fake news que contrariaram o governo anterior. É natural que se entenda que quando este governo passa, o seguinte tenha uma relação mais harmoniosa. O 8 de janeiro, logo na largada do governo, também aproximou institucionalmente a corte do governo, do executivo, porque os dois poderes foram invadidos, bem como o legislativo. Mas o que o governo parece esperar do Supremo é uma proximidade em decisões. E aí já é mais complicado, né, Sardenberg? Porque a gente tem aí na independência entre os poderes um dos princípios basilares da República. E a gente sabe que em governos petistas anteriores houve muitas decisões que contrariaram o Palácio, né? No Mensalão, vários julgamentos contrariaram o governo e atingiram ministros e ex-ministros do governo Lula. Depois, na Lava Jato, na fase anterior a que a gente vive atualmente, o Supremo também deu várias decisões contra o Lula e contra o governo, e parece que nesta atual gestão, neste atual mandato, o presidente entendeu que precisaria ficar mais próximo da corte. Então, designou o seu advogado pessoal para a primeira vaga que teve e o seu ministro da Justiça para a segunda. Quer dizer, ele mesmo parece arrependido de escolhas anteriores que se mostraram ali não positivas para os intuitos do governo, como o ministro Joaquim Barbosa, o ministro César Peluso, o ministro Aires Brito, que nas suas passagens pelo Supremo tiveram atuações que contrariaram interesses do governo em muitas ocasiões, né? E por falar, diga, Carlos Alberto. Não, ia dizer, condenaram todo mundo no Mensalão, né? Sim, exatamente. O que eu ia dizer é o seguinte, já que estamos falando em Supremo, falar em Supremo, ministro Dias Toffoli hoje com o cancelamento daquela multa bilionária da JF, né, a multa que a empresa tinha aceitado pagar em seu acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. Uma decisão polêmica, para dizer o mínimo, né, Vera? Ele ainda não anulou o acordo e não cancelou a leniência nem as multas, ele suspendeu
temporariamente o pagamento, né? Mas ainda assim uma decisão muito controversa, muito polêmica. Ele deu à Odebrecht a chance de ter acesso pleno a todo o material da operação spoofing, que é aquela operação que pegou ali os dados da Vaza Jato e os investigou. Você veja, né, aquele hackeamento das autoridades na ocasião foi um hackeamento ilegal, né, feito ali de forma subreptícia e tal. E por muito tempo se falou, olha, a gente não vai validar isso como prova, mas vai analisar os atos que decorreram daquilo que está revelado lá. E aos poucos esse material foi se tornando, sim, prova para uma série de decisões, inclusive para anulação de condenações, etc. Usaram provas ilegais para cancelar outras medidas consideradas ilegais. Exatamente. E agora, o que a gente tem é uma decisão em que o Toffoli insinua que a empresa fechou o acordo de leniência e de delação coagida, de certa maneira. E aí ele dá um prazo para que eles olhem essas provas para que eles aleguem que foram coagidos de alguma maneira. Então é uma coisa bem complicada. Porque a leniência é a parte administrativa, ali, cível de todo o processo no qual a empresa foi condenada e com condenações criminais, que já foram, inclusive, cumpridas, em certa medida, que estão sendo cumpridas ainda. Então, o que vai acontecer? Vai anular também as condenações? Vai anular todas as delações? É algo muito complicado isso que está sendo feito. E a gente não pode esquecer que o ministro Dias Toffoli foi citado de alguma maneira por 2 colaboradores da Odebrecht, né, como a história do amigo do meu pai, e pelo Marcelo Odebrecht, e isso nunca chegou a ser investigado. Então, eu acho muito complexo, muito controverso que isso seja feito liminarmente e numa decisão monocrática, portanto. E eu acho que está na hora do Supremo se debruçar sobre essa questão da leniência, se vai realmente rever todos os acordos de leniência fechados no país, porque isso, inclusive, deixa de reverter em fundos para o próprio Estado brasileiro, que é o que a empresa tem que pagar a título desses acordos celebrados. Então, eu acho muito complicado. Tá certo. E o que acho que chama muita atenção é que são decisões monocráticas e que ficam assim, né? Quer dizer, estão valendo, o Supremo, o plenário não se manifesta, um juiz não se mete na decisão monocrática do outro e fica, em vez de ter uma Suprema Corte, tem 11 juízes, né? E veja que ele não dá nem prazo, né, para essa suspensão. Enquanto a empresa estiver analisando a operação spoofing. Se quiser ouvir um minuto por dia, e aí pode ficar eternamente ouvindo as conversas ali, lendo as mensagens, porque acho que não tem áudio, tem só as mensagens, então é muito complicado. Na verdade, arranjar um jeito de cancelar tudo, né? Quer dizer, quanto tempo a Odebrecht pode ficar com isso? Nem mais chama Odebrecht, né? Novo Honor. Mas, enfim, como você disse, pode ficar uma eternidade com isso aí e acabou o problema, né? Exatamente. Bom, Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais, Vera.